Paz e bem, povo de Deus. Convido você no dia de hoje a pedir ao Espírito Santo que venha colocar nos nossos corações aquilo que Deus quer nos falar, o que é verdade de Deus na nossa vida, o que a verdade de Deus nos impele a fazer. Eu tenho me escondido, eu tenho negado, eu tenho sido agressivo. Quando Deus tem me falado, como eu tenho reagido? Convido você a tomar a sua palavra, a abrir lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 14 até o 29. Nós possamos compreender aquilo que Deus quer nos falar, aquilo que Deus quer nos dizer, e enxergando dentro, vendo o que eu tenho feito, quais são as minhas ações, quais são as minhas reações, como eu tenho reagido à verdade de Deus. Anúncio do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. O rei Herodes ouviu falar disso, pois o nome de Jesus se tornara muito conhecido. Comentava-se que João Batista ressuscitara dos mortos e que por isso essas forças milagrosas atuavam nele. Outros, porém, diziam: é Elias, e outros ainda: é o profeta, como um dos profetas. Ao ouvir tudo isso, porém, Herodes dizia: esse João, a quem mandei decapitar, ressuscitou. De fato, Herodes havia mandado prender João e acorrentá-lo na prisão por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com a qual tinha se ajuntado. De fato, João andava dizendo a Herodes: não te é permitido ter a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o hostilizava e queria matá-lo, mas não conseguia, pois Herodes respeitava João, sabendo que ele era um homem justo e santo, e até lhe dava proteção. Cada vez que o ouvia, ficava desconcertado, mas gostava de ouvi-lo. Finalmente chegou o dia oportuno. Por ocasião de seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos mais importantes de sua corte, aos chefes militares e aos grandes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e a seus convidados. O rei então disse à moça: pede o que me quiseres e eu te darei. E até jurou: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à sua mãe: que devo pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. Voltando depressa ao rei, a moça pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas por causa do juramento e dos convidados não quis faltar com a palavra. Imediatamente mandou um carrasco trazer a cabeça de João. Ele foi e cortou-lhe a cabeça na prisão. Trouxe-a num prato e a deu à moça, que a entregou à sua mãe. Quando os discípulos de João ficaram sabendo, vieram, levaram o corpo e o puseram no túmulo. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Eu nos convidava a fazer a reflexão do que a verdade de Deus tem nos provocado, o que a verdade de Deus tem nos impelido a fazer, tem nos provocado a tomar de atitude. Eu olhava para essa palavra e lembrava das pessoas que gostam de criar passarinho, que adoram ouvir o canto dos pássaros, prendem os pássaros e ficam ouvindo os pássaros, ouvindo o seu canto, mas privam o pássaro da liberdade. Assim fez o rei Herodes, impelido pela raiva, pelo incômodo que as palavras de João Batista geravam ao seu relacionamento com o rei Herodes, a traição que ela vivia, a toda aquela situação. Ele prendeu João Batista, mas gostava de ouvir o que João Batista dizia. Assim como as pessoas que prendem os pássaros e gostam de ouvir o seu canto. De tanto amar aquilo, priva, mas curte aquilo que é falado. Assim o rei fazia. Tantas vezes nós fazemos isso com a palavra de Deus. Pegamos essa palavra
Colocamos numa gaiola, na gaiola da nossa vontade, na gaiola dos nossos interesses, na gaiola do nosso querer, na gaiola dos nossos pecados de estimação. Achamos bonito, ficamos desconcertados como o rei Herodes ficou. Mas gostamos de ouvir. Gostamos de ouvir a palavra. Gostamos de nos saciar, mas até um certo ponto. Até aonde não conflite mais com os nossos interesses. Tantas vezes fazemos assim. Tantas vezes eu, Rafael, você, meu irmão, minha irmã, fazemos assim. Pegamos a verdade. Pegamos esta palavra, palavra de Deus, palavra do próprio Cristo. Aquilo que nos edifica, mas incomoda a nossa vida pecadora. Edifica no nosso chamado a sermos santos, mas interfere, incomoda no nosso pecadinho de estimação. Na nossa parte íntima, na intimidade, as palavras de João Batista enchiam o rei de verdade, mas incomodava o pecado de estimação do rei. Não deixemos a verdade ser encoberta pelos nossos pecados de estimação. Não deixemos a palavra de Deus ser acuada, ser presa dentro da nossa vontade, porque a palavra de Deus é viva, meu irmão e minha irmã. A palavra de Deus é viva na sua vida e ela precisa ser livre, precisa ser liberta. Jesus foi hostilizado por dizer a verdade. Jesus foi comparado com João Batista porque falava a verdade. Porque ele era o próprio verbo, a própria palavra, a própria verdade encarnada. Jesus dizia a verdade, incomodou e terminou numa cruz. João Batista dizia a verdade, foi preso, decapitado. E tantas vezes nós temos medo de dizer a verdade, porque seremos hostilizados, porque seremos condenados. Tantas vezes nós temos vergonha de dizer que somos cristãos. Tantas vezes nós temos vergonha de usar um sinal, o sinal da cruz, de dizer que Jesus é nosso Redentor. Jesus é aquele que nos salva. Jesus é aquele que nos liberta. Jesus é aquele que não nos cria em gaiolas, mas nos dá o livre-arbítrio em escolher o amor ou a nossa própria vontade. A quem nós vamos escolher no dia de hoje? A quem nós vamos seguir no dia de hoje? E o que nós faremos com a verdade que nos é apresentada? Não coloquemos a verdade em gaiolas. Não decapitemos o autor da verdade. Não crucifiquemos aquele que nos liberta. Mas possamos pegar essa verdade e junto com o Deus da liberdade sermos verdadeiramente livres. Verdadeiramente livres. Aqueles que são consagrados a Jesus pelas mãos de Maria sabem: totus tu és Maria, todo teu Maria, todo teu Jesus, todo teu pelas mãos da tua mãe, todo teu sou livre, escravo por amor, livre pela misericórdia. Assim seremos em Deus. Convido você a compartilhar esse vídeo, a mandar para as pessoas que o Espírito Santo tocar no seu coração, para que elas sejam livres, para que elas sejam libertas. E convido você a estar conosco no Adoremos Hoje, às 19h30, na nossa comunidade, participando do momento da maior libertação, que é estar aos pés de Jesus Eucarístico, adorando, glorificando e buscando viver a verdade na verdadeira verdade, que é o próprio Jesus. Amém, povo de Deus? Até o próximo momento de reflexão. Que Deus nos abençoe, que possamos estar unidos em oração e aos pés de Jesus sacramentado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.